Hoje eu quero começar esse vídeo te mostrando um gráfico, tá? Uma imagem. Então, olha para cá, presta atenção. Essa imagem aqui, esse gráfico, ele representa aquilo que durante muitas décadas foi ensinado para gente sobre a vida. Esse gráfico representa a velha história, tá? É a ideia de que nós nascemos, crescemos, atingimos o auge, né, da meia-idade, e aí depois a gente entra em declínio, até chegar à aposentadoria, né, e por fim à morte. É uma narrativa muito simples, né? Só que ela é muito perigosa, porque ela carrega duas mensagens é, ocultas, né? Digamos assim. Então, primeiro, de que o envelhecimento é apenas uma descida sem volta. Isso tira toda a esperança da, da segunda metade da vida. É como se você alcançasse esse determinado lugar, essa idade, e depois disso você não tivesse mais o que fazer, né? Você entrasse ali num estado de estagnação. E segundo, de que o sentido da vida está concentrado apenas na parte da subida, que é essa parte aqui do gráfico onde mostra ali o nosso crescimento. Qual o problema disso? É que essa história é uma mentira. O Richard Leider, que eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos, ele é especialista e estuda propósito por décadas. Ele chama isso de velha história, uma história ultrapassada. É uma visão que talvez fizesse até sentido em outra época, mas que já não corresponde à realidade que a gente vive hoje. E é aqui que começa a nova história. É uma história que mostra que a vida não é uma curva que sobe e cai. Ela pode se reinventar, ela pode voltar a subir, ela pode ganhar novos significados em qualquer idade. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, tá? Então, pensa aqui comigo. Durante muito tempo, nós fomos condicionados a acreditar que felicidade é algo para não agora, mas para depois. Então, eu vou ser feliz quando me formar, eu vou ser feliz quando conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz quando me aposentar. É sempre um quando, sempre um futuro inalcançável. E aí, o que que acontece? Provavelmente você já sabe o que eu vou dizer, se você assiste aqui os meus vídeos. Quando você chega nesse quando, descobre que a satisfação não dura. Então, você alcança um quando e aí outro objetivo aparece, outro marco aparece, outra promessa, e a vida inteira passa nesse ciclo. Enquanto você fica esperando alcançar determinado quando, a vida vai passando e você não percebe. É como se estivéssemos sempre adiando a felicidade. Agora, deixa eu te contar algo importante aqui. Eu mesma acreditava nessa velha história, tá? Acredito que a maioria das pessoas ainda acreditam nessa velha história. Então eu achava que depois dos 25 anos ali já era tarde para recomeçar, tentar alguma coisa nova. Eu achava que eu tinha que ter a minha vida completamente alinhada, né, até os 30 anos. Passou disso, já era, não tem mais o que fazer. Então eu achava que tinha que aceitar uma vida sem sentido mesmo, porque só lá na frente, quando eu tivesse estabilidade, aí sim eu poderia ser feliz. Então eu sempre jogava lá pra frente também. Mas eu estava completamente errada. Só que eu demorei muitos anos para entender que a vida, ela pode e deve ter significado todos os dias, não importa a idade. Então hoje eu entendo, eu acredito fielmente que alguém de 70, 80 anos pode sim reimaginar a sua vida. Se ela tem 80 anos e acha que a vida dela não tem sentido, está estagnada, ela não tem que permanecer nesse estado. Ela não tem que esperar o dia da morte. Viver os dias, ou melhor, sobreviver aos dias até o dia da morte. Não, não, não. Ela pode reimaginar a vida. Então, se uma pessoa de 80, 90 pode reimaginar, você que está me ouvindo agora, se tiver, sei lá, 40, 50, por que não reimaginar a vida? Você pode. Você pode encontrar propósito. Você pode começar de novo. E presta bem atenção aqui. Agora, depois da segunda metade da vida, né? Nessa segunda metade da vida, talvez seja até mais fácil. Por quê?
Porque nessa fase a gente já tem experiência. Nós já carregamos uma bagagem, né? Com experiências, com sabedoria, com aquilo. A gente sabe o que deu certo, o que deu errado. Nós temos histórias nessa bagagem. Nós temos as cicatrizes. Então, tudo isso se transforma em combustível para viver com mais sentido. Aqui está o ponto central. A verdadeira medida da vida, ela não é a idade, ela não é a aposentadoria, ela não é o dinheiro que acumulamos, ela é o quê? O propósito. Então, viver com propósito significa acordar todos os dias, sabendo que a sua vida tem valor, sabendo por que você está levantando da cama, sabendo o que você quer oferecer para o mundo naquele dia. E não porque você atingiu um objetivo, mas porque você está conectado com algo que faz sentido, entendeu? Richard, ele fala muito sobre isso, né? E ele mostra que o grande desafio do nosso tempo é justamente substituir a velha história da aposentadoria pela nova história da vida com significado. E por que eu falo aposentadoria, né? Porque muita gente acredita que tem que viver sem sentido mesmo, só sobreviver num trabalho que não faz sentido, num relacionamento que não faz sentido, sobrevivendo dia após dia, por quê? Porque ela colocou toda a expectativa de felicidade, de sentido na aposentadoria. Só que até lá, você vai ficar só sobrevivendo. É sério isso? Os dias que você tem daqui até a aposentadoria não valem de nada? Você só consegue imaginar sua felicidade lá na frente? Entendeu? Então, por isso eu concordo com ele. É um desafio, sim. A gente precisa substituir essa velha história. Porque não faz sentido viver décadas fazendo algo que a gente não gosta. Acreditando que só quando a gente parar de trabalhar é que poderemos finalmente aproveitar a vida. Se você tá com esse pensamento, começa a rever essa situação, porque talvez esse trabalho não seja o melhor trabalho. Você não está trabalhando com algo que te dê sentido. E o trabalho é algo que consome praticamente todo o nosso tempo, né? Uma grande parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Então, se a gente não alinhar o trabalho com o propósito de vida, a gente está desperdiçando a nossa vida. Isso é um desperdício. Porque a vida, ela é agora, é hoje. E cada dia sem propósito é um dia que não vai voltar. Não volta. O ontem já você não tem mais acesso, só nas lembranças agora. Mas você não consegue mais ir lá e alterar aquele dia. Então, o hoje, que será o ontem de amanhã, ele precisa ser vivido com presença, com plenitude, para que amanhã você não se arrependa. Você realmente dizer, eu vivi de verdade, eu não apenas sobrevivi, né? Então, agora, deixa eu fazer uma pausa aqui e te propor uma reflexão. Pensa aí agora. Qual parte da sua vida hoje parece não ter sentido? Qual é a parte que você vive no automático e esperando, né, que um dia melhore? Talvez seja o trabalho, talvez seja a rotina, talvez seja um relacionamento, como eu falei antes. A pergunta é: como você pode reimaginar isso? Como você pode trazer propósito para essa área hoje, sem precisar esperar anos para ser feliz, para ressignificar? Pensa aí. E propósito, ele não precisa ser algo grandioso. Não é criar uma ONG. Eu sempre falo isso. Eu falo propósito, as pessoas falam: "Ah, eu tenho que criar uma ONG, eu tenho que fazer algo extraordinário". Calma, não é isso. Propósito também está nas coisas pequenas. Em cultivar uma amizade, cuidar de alguém, cuidar da sua família, usar os seus talentos no dia a dia, não abrir mão dos seus valores, alinhar as coisas que você faz aos seus valores, deixar os ambientes por onde você passa um pouco melhor do que quando você encontrou. Propósito é viver cada dia de uma forma que faça sentido para você. E olha só, quando você encontra esse sentido, a idade deixa de ser limite, entendeu? Eu já vi pessoas começarem projetos maravilhosos, incríveis depois dos 60 anos. Quem não conhece alguém aí que começou, como é que eu posso dizer, reimaginou a vida, criou um novo projeto, mergulhou de cabeça em algo novo depois de 60, depois de 70, começou uma nova carreira?
Alguém que encontrou um amor verdadeiro depois de 80 anos. Quem nunca viu alguém reinventar a vida, viver com propósito com 80, 70 anos? Então a nova curva da vida não é sobre declínio, é sobre reinvenção. É sobre se abrir para a possibilidade de que cada fase pode sim ser um novo começo. E aqui eu quero fazer eu quero falar um ponto importante que é: não deixe de reimaginar a sua vida, de tentar algo novo, de se arriscar num novo projeto por medo de julgamento. Porque o julgamento ele vai existir, tá? Se você fizer ou não fizer, as pessoas vão te julgar. As pessoas são assim. As pessoas procuram algo para falar mal, para julgar. Então, assim, para um pouco de pensar na opinião dos outros, para um pouco de olhar para a vida dos outros, né? Para até mesmo evitar a comparação. Olha para você. Como você se encontra hoje? Você está feliz com a vida que você tem? Com o seu trabalho, com a sua rotina, com o seu relacionamento? Então, olha para você. O que que você pode fazer para ganhar sentido nas coisas que você faz? Sabe? Não deixa mais passar tempo. Faça esse compromisso aqui agora. Não perca mais nenhum dia sobrevivendo, mas viva esse dia com presença, com verdade, nos mínimos detalhes, tá? Mesmo que sejam coisas pequenas. Então, se você sentar para tomar um café da manhã com seu filho, com seu esposo, né, com a sua esposa, esteja presente. Faz um desafio. Deixa o telefone de lado. Fica ali, ó, olho no olho, conversando, perguntando como foi o dia. Faz essa experiência de estar presente, tá? Não deixa para, semana que vem eu faço isso. Não, agora. Já começa por essas pequenas mudanças, tá bom? Só um parêntese que eu abri e fechei aqui rapidinho. E aí, o que é mais interessante? A ciência, ela tem confirmado isso, né? Pesquisas sobre longevidade mostram essa importância de viver com propósito. Mostra a importância para melhorar a saúde mental, para fortalecer o sistema imunológico. E tem estudo, sim, que mostra que pessoas que têm um propósito muito claro, elas reduzem significativamente o risco de morte prematura, né? Então, assim, propósito não é papo motivacional. Eu não fiz esse canal e me proponho a gravar vídeo segunda, quarta e sexta-feira só para falar ladainha, para falar coisa que não tem sentido, para inventar contexto aqui, não. É uma questão essencial para a vida. É uma questão de sobrevivência mesmo, de viver com mais sentido. A vida, como eu queria que todo mundo entendesse o quão importante é a vida, o dia a dia que a gente ganha como um presente. E a oportunidade que a gente tem de viver o dia com presença, com verdade, viver alinhada com algo que faça sentido, parar de sobreviver e viver com presença. É o meu sonho, esse vídeo, o canal alcançar mais e mais pessoas, porque eu quero muito que as pessoas entendam a importância disso. Que a felicidade, o propósito não tá lá na aposentadoria, lá nos anos, sei lá quantos anos para frente, tá agora, entendeu? Então eu quero até te contar agora, compartilhar aqui rapidinho que foi só depois de muitos anos de busca que eu criei a mentoria, né, Código do Propósito, e essa mentoria, ela nasceu justamente desse entendimento, que ninguém precisa esperar a aposentadoria, ninguém precisa esperar a idade certa para viver com sentido. Então, nessa mentoria eu ajudo. Eu tô suando, gente. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor, mas eu tô com o meu café, né? Não abro mão dele. Então, a mentoria Código do Propósito, ela nasceu justamente desse entendimento, que a gente não precisa esperar, né? A aposentadoria, ninguém precisa esperar a idade certa para viver com sentido. Então, eu ajudo as pessoas a descobrirem o que realmente faz sentido para elas. E como alinhar isso à vida prática. Não é teoria, é prática. Teoria é importante, sim, mas é mais de mão na massa ali, é o dia a dia. E eu segurando na tua mão, te guiando por este caminho. E cada vez que eu vejo alguém se reencontrando, isso só confirma, não existe idade certa para reimaginar a vida. Então deixa eu resumir para você. A velha história, ela dizia que a vida sobe, atinge o pico e depois é só declínio. A nova história, ela mostra que podemos nos reinventar sempre, agora se quiser.
que cada fase ela pode abrir novas possibilidades. O que muda tudo não é a idade, não é o dinheiro, não é a aposentadoria, é o danado do propósito. E o convite que eu te faço hoje é esse: não espere mais. Não caia na armadilha de adiar sua felicidade para um quando. Você pode viver com propósito todos os dias a partir de agora, tá? Porque no fim, o que importa não é o tempo que temos, mas o sentido que damos a esse tempo. Vou repetir. O que importa não é o tempo que temos, mas o sentido que damos a esse tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual a parte da sua vida você quer reimaginar. E se quiser dar um próximo passo, eu deixei aqui na descrição, tá? O link do meu WhatsApp, para que você possa obter informações sobre a mentoria Código do Propósito. E lembra, não importa a idade que você tem, sempre é tempo de viver com propósito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Eu tô postando vídeo toda segunda, quarta e sexta, vídeo esses que te fazem despertar e viver uma vida com mais propósito. Aproveita, clica aqui e maratona essa playlist chamada Despertar, que são vídeos de reflexão e que te aproximarão de uma vida com mais sentido, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.